Na madrugada de 3 de janeiro de 2025, várias explosões foram vistas e ouvidas em Caracas, capital da Venezuela. Os Estados Unidos realizaram um ataque em solo pela primeira vez, marcando uma escalada no conflito. Os locais atingidos incluiriam importantes bases e infraestruturas militares, como a base aérea La Carlota e o complexo militar Fuerte Tiuna, entre outros, segundo as primeiras avaliações. O presidente americano Donald J. Trump afirmou que se tratou de uma operação de grande escala, que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, que teriam sido levados para fora da Venezuela. O governo venezuelano classificou a ação como agressão militar e declarou estado de emergência. Países da América Latina e autoridades internacionais começam a reagir, denunciando o ataque como possível violação do direito internacional e convocando organismos internacionais. Mas então, qual foi o plano de ataque? E por que os Estados Unidos vêm se preparando ativamente para uma guerra no sul do Caribe? Para responder a isso, precisamos observar a enorme reativação da infraestrutura da Guerra Fria, que permaneceu adormecida por décadas. O que está acontecendo na base naval de Roosevelt Roads, em Porto Rico, que já foi a maior base naval dos Estados Unidos no mundo? Essa instalação foi fechada em 2004, mas há relatos de que está sendo reativada rapidamente. Os militares norte-americanos estão transformando essa zona civil novamente em uma base de operações avançada. E o aeroporto Henry A. Rollson, localizado nas Ilhas Virgens Americanas? Isso não é mais apenas para turistas, está sendo transformado em um centro logístico para apoiar o transporte militar pesado. Mas por que os Estados Unidos estão fazendo isso agora? Existem dois principais gatilhos. É por causa da Rússia e da China? Sim. Informações de inteligência indicam que Moscou e Pequim não estão apenas visitando a Venezuela. Eles estão tentando estabelecer bases militares permanentes. Os Estados Unidos veem isso como uma ameaça existencial, uma violação da doutrina Monroe que não podem ignorar. É por causa do petróleo? Com certeza. Já estamos vendo os sinais preliminares de uma guerra. Helicópteros da Guarda Costeira dos Estados Unidos foram vistos interceptando e apreendendo petroleiros que saíam das águas venezuelanas. Eles estão cortando o fluxo de caixa do regime antes do início real dos combates. Em um ataque, quais navios já estão posicionados perto de Porto Rico? A Marinha dos Estados Unidos montou uma cadeia de ataque específica. Estão utilizando o destroyer USS Jason Dunham, da classe Arleigh Burke. Sua função não é apenas como destroyer de mísseis guiados. Ele também atua como uma máquina de guerra eletrônica. O Jason Dunham está lá para bloquear as comunicações venezuelanas e cegar os radares costeiros. Ele é a primeira linha de ataque para confundir o inimigo. E por que o USS Stockdale está lá? O Stockdale é o escudo. Equipado com avançados sistemas de defesa antimísseis Aegis, sua missão é derrubar qualquer míssil antinavio disparado pela Venezuela contra a frota. Mas como sabemos que isso é uma invasão e não apenas um bloqueio? Por causa do USS Iwo Jima, um enorme navio de assalto anfíbio. Você não traz esse navio se não pretende colocar tropas em solo. Ele é projetado para lançar ondas de fuzileiros navais em uma praia hostil. Mas os Estados Unidos não estão atacando apenas pelo norte. Estão utilizando a nação insular de Trinidad e Tobago para fechar a porta dos fundos. Mas como estão usando Trinidad? A Marinha dos Estados Unidos está utilizando essas águas para bloquear o Golfo de Paria. Lá está o USS Gravely. O Gravely atua como sentinela, garantindo que nenhum submarino ou embarcação rápida venezuelana escape para o Atlântico e ameace rotas comerciais. E o que o USS Lake Erie está fazendo? Esse cruzador da classe Ticonderoga é o comandante da defesa aérea. Ele coordena os movimentos de todos os navios e aviões a partir de seu centro de comando de alta tecnologia. Mas navios são lentos, então como os Estados Unidos dão o primeiro golpe? É aí que entra o poder aéreo. Os bombardeiros B-52, chamados fortalezas estratosféricas, nem sequer pousaram no Caribe. Eles voam diretamente do território continental dos Estados Unidos, lançam sua enorme carga de mísseis de cruzeiro e retornam para casa sem tocar o solo. E o B-1 Lancer? Esses bombardeiros supersônicos serão usados para ataques rápidos. Podem voar em baixa altitude e alta velocidade para destruir alvos fortificados antes que o inimigo perceba. Mas de onde decolará a maior parte da força aérea? É por isso que Roosevelt Roads, em Ceiba, Porto Rico, é tão importante. Ela posiciona aeronaves táticas a poucos minutos do alvo. Os drones MQ-9 Reaper vão sobrevoar a Venezuela por horas, rastreando lançadores móveis de mísseis e os destruindo com mísseis Hellfire assim que se moverem.
Já os caças F-35 serão os arrombadores de portas. Sua missão é penetrar o espaço aéreo venezuelano sem serem detectados e destruir as baterias de defesa aérea S-300, permitindo que os demais aviões voem com segurança. Aí entram os V-22 Osprey, com sua velocidade e versatilidade. Essas aeronaves de rotores basculantes vão decolar do USS Iwo Jima e de Porto Rico para inserir equipes de forças especiais atrás das linhas inimigas. Mas todo esse poder de fogo vai precisar de combustível. Então, os KC-130, que são aviões-tanque, vão orbitar próximos à zona de combate, permitindo que os F-35 e outros caças permaneçam em ação por horas sem precisar retornar à base. E por fim, por que os aviões cargueiros C-17 para a logística? Não se vence uma guerra sem suprimentos. Os C-17 vão voar sem parar para Roosevelt Roads e para o aeroporto Henry E. Rawson, trazendo os tanques, a munição e as tropas necessárias para sustentar o ataque. Então, o ataque era inevitável. Quando se vê os bombardeiros em prontidão, os navios anfíbios posicionados e as bases avançadas sendo reativadas, parece que a decisão já foi tomada. Como os destroyers e o grupo de ataque dos Estados Unidos vão enfrentar os militares venezuelanos e os cartéis? Vamos analisar diferentes cenários e estratégias de ambos os lados. Os destroyers da Marinha dos Estados Unidos, submarinos, navios anfíbios, fuzileiros navais e aeronaves. P-8 Poseidon estão posicionados próximos à Venezuela com uma estratégia multifacetada. O objetivo é enfrentar tanto as forças armadas venezuelanas quanto os poderosos cartéis de drogas que operam dentro do país. Do ponto de vista norte-americano, a operação combina vigilância em larga escala, ataques cirúrgicos, assaltos anfíbios rápidos e interceptação marítima para neutralizar ameaças e pressionar o regime de Nicolás Maduro. Os destroyers fornecem defesas avançadas contra ameaças aéreas, marítimas e mísseis, ao mesmo tempo em que mantêm a capacidade de lançar ataques de precisão com mísseis de cruzeiro contra alvos estratégicos do governo e das forças armadas venezuelanas em regiões profundas do território. Ao manter uma postura constante de defesa antimísseis, esses navios estão preparados para interceptar qualquer ameaça. Eles também utilizam recursos de guerra anti-submarino para proteger o perímetro marítimo do grupo de tarefas contra ameaças submarinas das forças navais da Venezuela. Em combate de superfície, os destroyers defendem contra barcos de milícia ou embarcações da Marinha venezuelana que tentem romper bloqueios ou interferir em operações anfíbias. Como o próprio nome indica, o destroyer é equipado para carregar cerca de 90 mísseis com seu sistema de lançamento vertical. Um canhão Mark 45 posicionado na proa, seguido por sistemas de combate próximo Phalanx e o sistema antimíssil Serran. Mas isso não é tudo. Também possui mísseis antinavio Harpoon e tubos de torpedo para ameaças subaquáticas. E se ainda não for suficiente, há o helicóptero Seahawk, caçador de submarinos, equipado com sonar e torpedos, que será abordado no próximo vídeo. Esses navios de guerra são projetados para destruição e defesa, mas não são adequados para invasão terrestre. Então, como se lança uma invasão por terra a partir do mar? A resposta está nestes navios de assalto anfíbio, embarcações de guerra especializadas, projetadas para desembarcar e apoiar tropas em operações militares, especialmente em ambientes hostis ou disputados. Eles se assemelham a pequenos porta-aviões, mas são focados principalmente no lançamento e apoio a helicópteros, aeronaves de decolagem vertical ou curta, como o MV-22 Osprey e o F-35B Lightning, além de embarcações de desembarque anfíbio. Esses navios transportam milhares de fuzileiros navais treinados para ataques rápidos de expedição e assaltos anfíbios em larga escala. Esses fuzileiros executariam ataques cirúrgicos contra fortalezas dos cartéis, centros de comando do governo ou infraestruturas costeiras estratégicas. Seu treinamento em combate urbano os capacita a tomar aeroportos, centros de comunicação e outros pontos críticos, possivelmente em coordenação com forças de oposição internas na Venezuela. Agora entra o submarino de ataque com propulsão nuclear. Ele opera de forma sigilosa e silenciosa ao longo das rotas marítimas da Venezuela. Coleta inteligência vital ao interceptar comunicações e monitorar a atividade naval. Pode realizar ataques surpresa com mísseis de longo alcance para desorganizar o comando e controle do regime, bloquear sistemas de defesa aérea ou destruir instalações militares. Sua presença também serve para dissuadir qualquer reforço naval de terceiros, como Rússia ou Irã, dificultando qualquer tentativa de apoiar o regime de Maduro. As aeronaves P-8 Poseidon estendem os olhos e ouvidos da força-tarefa por uma vasta área. Realizam voos contínuos de inteligência, vigilância e reconhecimento, penetrando no espaço aéreo e nas águas da Venezuela, rastreando instalações de defesa aérea, movimentações militares e operações de tráfico dos cartéis.
Essas aeronaves trabalham em estreita colaboração com os recursos navais de superfície e submarinos para designar alvos para ataques com mísseis e monitorar a atividade de submarinos. Elas também são capazes de realizar operações de guerra eletrônica para interromper as comunicações e redes de comando da Venezuela, limitando a capacidade de resposta operacional do regime. Mas por que um único submarino representa uma grande ameaça para toda uma marinha? A resposta está nestes torpedos. Então vamos ver como funciona. Etapa número 1. Ar pressurizado impulsiona o torpedo em direção ao alvo. Etapa número 2. Um motor a pistão com hélices maximiza a velocidade do torpedo. Etapa número 3. Ele arrasta um fio conectado aos sistemas de armas do submarino, utilizando dados para navegação. Etapa número 4. O torpedo acelera até 32 nós, o equivalente a cerca de 65 km por hora, com um alcance de 12 km. Etapa número 5. Ao se aproximar do alvo, o fio é cortado e seu sonar assume a navegação. Etapa número 6. Se o torpedo errar o alvo, ele pode dar a volta e começar a caçá-lo com o sonar. Esse único torpedo possui o poder explosivo equivalente a 1.200 libras de TNT. E acho que ninguém gostaria de estar na ponta receptora dessa arma. Mas há relatos de que uma nova geração de torpedos Barracuda, ou supercavitantes, será o próximo grande avanço. Mas como a Venezuela poderia contra-atacar o domínio marítimo dos Estados Unidos? Enquanto os militares e os cartéis se preparam para defender o regime e manter seu controle através de uma combinação de táticas convencionais e assimétricas, os militares venezuelanos, embora menores e tecnologicamente menos avançados, confiam no conhecimento da geografia local, em sistemas de defesa aérea distribuídos em camadas e na mobilização de uma milícia em larga escala. Segundo relatos, esse contingente pode ultrapassar 4.500.000 milicianos, mobilizados para resistir a assaltos anfíbios e defender infraestruturas críticas. Os militares realizam patrulhas costeiras e navais para desafiar as operações navais dos Estados Unidos, e os cartéis venezuelanos, profundamente ligados a certos setores militares, utilizam seu conhecimento do terreno, barcos velozes e redes de contrabando para dificultar as operações de interdição marítima. Suas táticas incluem evitar a vigilância utilizando rotas irregulares, misturar-se ao tráfego civil e explorar o terreno denso da selva como cobertura contra incursões. Portanto, o cenário mais provável de conflito envolve uma ação em camadas por parte dos Estados Unidos, monitorando e interceptando o tráfico de entorpecentes através de vigilância aérea, interdição naval, ataques de submarinos e mísseis contra a infraestrutura militar do regime para enfraquecer sua capacidade de resposta. Enquanto isso, forças anfíbias dos Estados Unidos agiriam de forma decisiva para tomar pontos estratégicos, suprimir resistências e isolar elementos leais a Maduro. É assim que a Venezuela montaria uma defesa híbrida, combinando resistência militar convencional, redes de milícias locais para guerra assimétrica e táticas dos cartéis para manter operações ilícitas e retardar os avanços norte-americanos. Esse confronto complexo reflete as prioridades estratégicas de ambos os lados. Os Estados Unidos buscam desmantelar redes de narcotráfico e aplicar pressão por mudança de regime, contando com superioridade tecnológica e tática avassaladora. Enquanto isso, a Venezuela aposta na mobilização numérica de suas milícias, no conhecimento íntimo do terreno e em táticas assimétricas para compensar sua desvantagem tecnológica e de poder de fogo. E por fim entra a Rússia. É provável que a Rússia forneça à Venezuela drones de longo alcance, como os modelos Shahed e Jirem. Esses drones poderiam ser utilizados pela Venezuela para ataques furtivos contra alvos dos Estados Unidos, aproveitando sua capacidade de permanência no ar para realizar ataques de precisão contra bases aéreas, centros de comando ou polos logísticos. Isso faria parte de uma estratégia mais ampla para resistir à pressão militar dos Estados Unidos e projetar uma capacidade de ameaça assimétrica. Também fizemos uma análise aprofundada dos componentes marítimos, aéreos e terrestres da tríade nuclear. Então, inscreva-se no canal para não perder nada.